Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem com você? Hoje chegou o grande dia onde nós vamos ter essa palestra que pode mudar o nosso estilo de vida, nossa qualidade de vida, assim nós possamos ter uma boa saúde física, emocional e também social. E hoje vamos aprender a trabalhar essa musculatura pélvica. Eu sou a Florinda Goretti. Sou enfermeira obstetra, palestrante, coach. Hoje nós vamos falar sobre a importância do exercício nos principais músculos do assoalho pélvico. Como enfermeira obstetra e coach, eu venho desenvolvendo um atendimento voltado para gestantes, mulheres e casais. E a maioria das queixas que eu ouço é a insatisfação da mulher, do casal, voltado para a sua qualidade de vida, na sua saúde íntima e principalmente sexual. E olha, são mulheres casadas há 5, 10, 20, 30 anos, até mais. Mulheres que já estão separadas, divorciadas, referem que não têm uma boa qualidade de vida nos relacionamentos, não conseguem segurar o relacionamento. E algumas referem nem mesmo nunca terem sentido o prazer de um orgasmo. Isso tudo gera uma baixa libido, desinteresse pelo parceiro e até mesmo, infelizmente, o fim do relacionamento conjugal amoroso. O que muitas vezes ainda não se sabe é que, digamos que os 90% ou até mesmo arriscando um pouco mais desse transtorno, poderiam ser resolvidos com alguns exercícios na região íntima do homem e da mulher. Então vamos começar falando sobre os principais músculos do assoalho pélvico. Bom, os músculos da camada superficial, eles são o seguinte: tem o bulbo cavernoso, tem o isquio cavernoso, o transverso superficial profundo e o esfíncter anal externo. Esses músculos participam de um mecanismo de continência urinária, fecal e também da esfera sexual. O que acontece? Eles promovem a ereção no órgão íntimo do homem, no caso o pênis, e do clítoris ou clitóris, no caso a mulher. Eles são responsáveis também pela ejaculação masculina e feminina. Os músculos da camada profunda são os músculos levantadores do ânus, que é o pubo coccígeo, pubo retal, pubo vaginal, elevador da próstata, e o ilho coccígeo e o músculo coccígeo ou isco coccígeo. Estes músculos, eles também circundam a uretra, a vagina e o reto. Os músculos do assoalho pélvico, eles são de controle voluntário, eles ficam em forma de rede. Ele se localiza na parte inferior da bacia, bem embaixo, e tem uma função: sustentar os órgãos internos. O papel importante deles é no correto funcionamento tanto da uretra quanto também do reto. Eles agem como esfíncter, ou seja, aquelas válvulas de fechamento. Ajuda a sustentar os órgãos internos como a bexiga, o útero, o intestino, e eles controlam os músculos que fecham o ânus, a vagina e a uretra. Esses músculos, eles são como um assoalho, como se fosse o chão. E eles vão desde a parte do pubis até o cóccix, na parte de trás, lá naquele ossinho que a gente tem. Essa musculatura vai do assoalho pélvico. Este assoalho, ele também é a passagem para o canal da vagina, da uretra e do ânus. Eles são representados por músculos que a gente chama de músculos laminares, ou seja, eles fecham a abertura inferior da pelve. Eles resistem ao aumento da pressão intraabdominal, controla a saída da urina, das fezes, dos gases através dos esfíncteres. Eles atuam na relação sexual e também compõem o canal de parto nas mulheres. Eles têm as fibras de colágeno, ou seja, são moléculas de proteína que são responsáveis pela elasticidade e pela firmeza dos tecidos musculares. O assoalho pélvico é composto de várias camadas de músculos. Penso como se fosse uma rede pendurada em dois pontos, na frente, no caso do pubis, até na pelvis, na parte de trás. Além dessa rede, os músculos também eles têm um formato de triângulo, é como se fosse um triângulo. Essa rede, ela passa do osso púbico, na frente da pelve, para o cóccix, nas costas, que eu acabei de falar. E também eles saem para cada lado do isquio, que é esse osso aqui que a gente tem de sentar.
A uretra, a vagina, o ânus, ela separa essa faixa de músculos semelhante a uma rede. Porque ao redor da uretra, da vagina e do ânus existe um músculo em forma de 8. Ele é chamado de pubococcígeo. Esse assoalho pélvico saudável, ele tem um bom tônus. Aí ele produz firmeza e também elasticidade, porque ele dá o sustento e ele tem que ser um músculo tonificado. Mas o que acontece? A idade, a falta de exercício nessa região do assoalho pélvico e também a gravidez, o parto, seja ele vaginal ou cesariana, fazem com que estes músculos fiquem mais fracos. E essa rede, ela vem a ficar arriada. Por isso nós temos que cuidar muito da saúde dos nossos músculos do assoalho pélvico. Isso é fundamental para que a gente possa manter a integridade e também o bom funcionamento da vagina, da uretra e também a posição dos órgãos dentro da pelvis. Os músculos pélvicos, como eu já disse, ele controla o fluxo da urina, ele controla a contração, ou seja, o aperto da vagina e o bom funcionamento do ânus. Mas você precisa, assim como eu, precisamos ter um conhecimento da localização dos músculos do assoalho pélvico e para a gente saber o quanto a sua função é importante. Por quê? Quando você vai praticar os exercícios, para nós não utilizarmos um outro grupo de músculos, como por exemplo, os músculos abdominais, os músculos do glúteo e os músculos internos da coxa. Esse exercício para a musculatura pélvica, você vai trabalhar o local, localizada. Vamos falar um pouquinho da gestação. Quais os benefícios desse assoalho pélvico fortalecido durante a gestação, no período da gestação, durante o parto e também do pós-parto? Bom, ele fortalecido, ele melhora o apoio ao peso extra durante a gravidez. Por quê? Conforme vai passando, né, as fases, a mulher vai tendo mais peso, o útero cresce, está ali gerando um bebê que está desenvolvendo ali dentro. Então, o que acontece? Fica mais pesado. E o assoalho, ele está ali para dar essa sustentação e essa proteção. Essa musculatura ajuda no segundo estágio do trabalho de parto. Ajuda a aumentar a circulação, auxilia na recuperação do períneo, que é a área entre a vagina e o ânus. Previne a incontinência urinária e prolápsio. E você pode ter uma vida saudável, uma vida sexual bem satisfatória durante a gestação. Também melhora a capacidade de estirar e relaxar quando está mais pertinho ali da hora do bebê nascer, durante o parto. Promove também a rápida recuperação, a cicatrização, reconquista de uma boa qualidade muscular após o parto e promove essa estabilidade da musculatura postural. Mas eu quero te dizer uma coisa, minha amiga gestante. Você precisa consultar o seu profissional obstetra e um fisioterapeuta que possa te adaptar e identificar também as contraindicações para esses exercícios. Ele vai te explicar, né, quais são os exercícios que são mais adaptados, que você pode fazer em cada fase da sua gestação. Na fase inicial é um tipo de exercício, na fase do meio, né, intermediária, é outro tipo de exercício. E também no final, quase na hora, né, no pré-parto, na hora do parto, também é outro tipo de exercício e 6 semanas após o parto também. Esse profissional irá te orientar sobre quais os exercícios você pode fazer, que tipo de exercício, a quantidade de exercício, mas ele também vai te orientar os fatores de risco, se você pode ou não fazer os exercícios. Por exemplo, sangramento vaginal, é contraindicado os exercícios, placenta baixa, uma gestação múltipla, trabalho de parto prematuro, hematoma retroplacentário, ameaça de aborto, se a mulher é hipertensa, está com diabetes ou cardiopatias ou outras doenças de base,
são fatores que é contraindicado para a gestante estar fazendo. Então, você pode aprender, mas não deixe de procurar assim, um profissional que possa te orientar como que você vai fazer esses exercícios. Eu quero falar um pouquinho para você, mulher, também sobre o parto vaginal. Quando a mulher vai ter o bebê ali por parto normal, vaginal, que a mulher é cortada na vulva, a sua musculatura ali da vulva, que a gente cientificamente chama de episiotomia, antigamente acreditava que para preservar a vagina, a vulva, se deveria fazer episiotomia em todas as mulheres. E isso acabou se tornando rotina. Hoje, sabe-se que na grande maioria das vezes, essa episiotomia ela é mais prejudicial do que benéfica. Ela deve ser evitada, pois piora o estado genital das mulheres ao invés de preservá-lo. Não fica segurando quando você tiver vontade de ir ao banheiro. Quando você tiver vontade de urinar ou de defecar, atenda o chamado da natureza. Segurar a urina causa distensão muito grande na bexiga, força o esfíncter e facilita a incontinência urinária, gerando ali infecção urinária que nós chamamos cientificamente de cistite. Quando adiamos também as fezes, elas vão secando no intestino. Ali no intestino são absorvidos águas e nutrientes. E ali o que fica, aquele bolo fecal, nada mais serve a não ser para ser eliminado. Mas quando fica preso, a pessoa vai adiando, não vai no banheiro, né? Tá com vontade, mas fica segurando, essas fezes ficam presas sem ser eliminadas, a prisão de ventre, isso vai causar hemorroidas, vai ter dificuldade de segurar os gases. A consciência postural apresenta benefícios para toda a vida, não só na gestação, não só para a mulher, como também para o homem. Vamos falar da integridade dos músculos e dos nervos. Todos esses músculos do assoalho pélvico, eles são inervados pelo nervo pudendo. Eles são raízes da segunda até a quarta vértebra sacrais. Então nós temos que cuidar dessa integridade, não só do músculo, como também dos nervos. É necessário que, além dos músculos estarem íntegros, esses nervos que controlam devem também estar em bom funcionamento. O nervo pudendo, ele controla a atividade dos músculos das camadas superficiais e profundas do assoalho pélvico, ou seja, eles trabalham em conjunto, né? E esse conjunto precisa estar em perfeito funcionamento. E se eles estiverem, o que a gente vai notar? Que existe uma força, ou seja, uma capacidade de apertar, né? Você tem capacidade de apertar esses músculos naturalmente, voluntariamente. Por quê? Porque existe uma força, ele está bem tonificado. Existe também uma resistência, ou seja, que é a capacidade de, após a avaliação de um fisioterapeuta, uma pessoa que seja especialista no assunto, você mulher, você homem, saberá o tipo de atividade que você pode estar fazendo, o número de contrações que você pode estar ali fazendo, o número de repetições e o tempo que será necessário para a realização de cada exercício. Ele vai avaliar a força e a resistência muscular, a capacidade de realizar muitas contrações sem se fadigar, ou também a avaliação do endurance, que é a capacidade de manter a contração por muito tempo sem fadigar e aprender a relaxar os músculos. E os pesos vaginais, que a gente chama, né, os cones, uma ginástica também hipopressiva, e também o uso de bola suíça. Tudo isso ajuda a contribuir. Primeiro, antes de você começar os exercícios, mulher, você precisa se autoconhecer. Esse é fundamental. A mulher, ela precisa se autoconhecer. Ela precisa perceber as sensações das contrações e relaxamento do seu próprio corpo, através do toque. Por que não explorar a região genital usando ali um espelhinho? Você vai conhecer o seu órgão genital, porque é o seu corpo. Você precisa conhecer o seu corpo. Você precisa se autoconhecer. O objetivo disso é melhorar a sua saúde, seu bem-estar, a sua qualidade de vida.
é aprimorar o seu relacionamento sexual, tornando-o mais prazeroso, intenso e mais unido. Como que acontece essa contração e também o relaxamento da musculatura? Quando você vai fazer esse exercício da contração, você precisa perceber, sentir a sua musculatura, as diferentes sensações que proporciona. Isso não é errado, você se conhecer e ajudar você a ter um assoalho de pélvico bem tonificado, você entender. Então você pode massagear a vagina com movimentos suaves e amplos. E somente os músculos do assoalho pélvico, quando você está fazendo exercício, é que eles podem ser trabalhados. Naquele momento você não vai encolher a barriga, você não vai apertar as pernas uma contra a outra, não vai enrijecer o bumbum e nem prender a respiração. Portanto, você vai ter que ficar bem light, bem leve, bem assim tranquila e começar o quê? A movimentar somente essa musculatura pélvica. Por isso que você tem que sentir ela, começar a entender como que é ela. No começo dos exercícios, você coloca a mão no abdômen, ao você praticar, para você se segurar que realmente ele está relaxado, você não vai contrair o abdômen. E assim, você vai colocar um dedo, ou se estiver muito ali, né, flácido, você coloca 2 dedos na vagina. Pode ser quando você estiver tomando banho, ou quando você estiver ali começando os exercícios. E você deve sentir essa leve compressão no começo. Então, o primeiro exercício, ele começa com a contração. Contrair o máximo que você conseguir esses músculos vaginais. E depois você relaxa, como se você estivesse, inspirando e expirando. Você vai seguir esse ritmo. Faça isso lentamente para ir soltando a musculatura aos poucos. Você pode praticar isso de pé, sentada, deitada, mesmo quando você estiver no meio das tarefas do dia a dia, escovando os dentes, falando no telefone ou trabalhando no computador. Você contrai os músculos do ânus e da vagina como se você estivesse tentando não ir ao banheiro. Somente você vai perceber isso. Ninguém à sua volta vai perceber que você está trabalhando essa musculatura. Contraia e relaxa os músculos por 3 vezes. Mantenha-os contraídos, mas continue respirando. E depois você relaxa, como se você estivesse subindo o mais forte que você conseguir. Mantenha-os assim pelo maior tempo que você conseguir. E depois o que você faz? Vai relaxando aos poucos. À medida que os músculos vão ficando mais fortes, a contração pode ser mantida por mais tempo. A quantidade de repetições pode começar a ser um pouquinho maior, mas após algumas semanas já será possível você notar essa diferença. Para que os músculos tenham força total, você vai ter que exercitá-los regularmente. Você pode fazer contração vaginal, contração anal, você pode fazer a sucção vaginal, como se você estivesse sugando alguma coisa. Você faz a contração do glúteo, movimentação do períneo, deixe-as semiflexionadas. O que você vai fazer? Você vai inserir um dos dedos na vagina e aperta o máximo que você puder. Se você não conseguir ainda contrair e apertar um dedo, você faz com 2 dedos. Mas você precisa fazendo isso até você conseguir contrair apenas com um dedo, ou mesmo sentir o aperto da sua musculatura sem ao menos ter dedo ou nada dentro de você, né? Mas tente sugar o dedo com a vagina. Ajude com a respiração. Na hora do movimento de sucção do dedo, inspira, prenda o ar, conta até 3 e relaxa. Repita 10 vezes ou 20 vezes, conforme você achar melhor a necessidade. E a contração do glúteo? Você pode fazer de pé, com os pés paralelos e distantes uns 20 centímetros um do outro. Você contrai o bumbum, tente unir as nádegas o máximo que você puder, conte até 3 e relaxe. Faça isso mais ou menos umas 10 vezes. Repita o exercício contraindo e soltando rapidamente.
como se você acompanhasse essa respiração ofegante que nós já falamos. A movimentação do períneo você pode fazer também de pé. Você pega com as pernas semiflexionadas e as mãos na cintura, mova a pelvis para cima e para frente, contraindo o canal da vagina. Conte até 3 e solte. Faça isso 10 vezes. Depois você faça um movimento circular, como se você usasse um bambolê. Você já viu o bambolê? Quando você usa o bambolê, você faz 4 movimentos. Primeiro, a pelvis vai para cima e para frente. Depois o quadril vai para a esquerda. Em segundo, o bumbum deve ser empinado para trás. E por último, o quadril vai para a esquerda. E assim você faz. É aquele exercício de bambolê. E ao você estar fazendo isso, você vai estar contraindo, né, ali os seus quadris também, movimentando em forma de bambolê. Você fica de pé e começa as contrações. Aperte fortemente o canal da vagina. Em seguida, relaxe. Repita umas 30 vezes, isso depende de mulher para mulher. Ao final, você inspira e expire profundamente. Esse processo aumenta a libido. Quando você faz lenta e elevatória, a meta é comprimir todo o canal vaginal aos poucos, como se estivesse sugando o álcool para o interior do órgão. Pense, por exemplo, num zíper sendo fechado. Já viu? Você pega o zíper lá de baixo e vai fechando. Essa sucção, ela deve acontecer da mesma maneira. Você vai sentindo a sua musculatura, ó, vai elevando ela como se você estivesse levantando um zíper. Você está fechando, né, o zíper. E assim você vai fechando o canal da vagina de baixo para cima. E depois você vai abrir o zíper, ou seja, você vai começar abrindo de cima para baixo. A experiência que você consegue em fechar este canal vaginal é como se ela fosse dividida em 3 partes. Por quê? Nós mulheres, nós temos 3 anéis, né, musculares. E quando você tem esse domínio de fechar e de abrir esse canal vaginal, você está praticamente brincando com a sua musculatura, ou seja, você está movimentando de uma forma simples e de uma forma que realmente tonifica essa musculatura e você passa a ter controle sobre esses anéis musculares, né? Sobre cada uma delas. E isso você deve treinar passo a passo. Cada objetivo desejado requer um programa diferente de treinamento. Por exemplo, para uma mulher que perde alguma urina ao tossir, mas aonde o diagnóstico fisioterápico revelou que uma musculatura do assoalho pélvico que é forte, mas de contração ineficaz, ou seja, o músculo está forte, mas a mulher não sabe como contraí-lo. Então, é indicado um treino de coordenação motora. Nada mais do que ensinar essa mulher a contrair sua musculatura do assoalho pélvico. Agora, caso o diagnóstico apontou uma musculatura do assoalho pélvico de contração eficaz, ou seja, a mulher sabe como contrair, mas a musculatura está enfraquecida, o treinamento deve ser o de força, ou seja, de curta duração, de grande intensidade e também ali com um bom descanso, um bom intervalo, né? Já para os casos de boa força, contração eficaz, mas com baixa resistência, essa musculatura do assoalho pélvico, ela é forte, mas a contração não pode ser sustentada por mais de 3 ou 4 segundos. Então, qual que é o treino? O treino é resistência. Por quê? É um treino mais longo, com pouca carga e o descanso é mínimo, né? E se o objetivo for o incremento do desempenho sexual de uma mulher saudável, ou seja, a musculatura do assoalho pélvico relativamente forte e resistente. Então, o treinamento deve ser uma mistura de treino, tanto de força como resistência. E o grande enfoque é para a coordenação motora, ou seja, como contrair essa musculatura do assoalho pélvico e os abdominais das mais diversas formas possíveis, várias formas de você se movimentar. Mas os exercícios eles devem ser constantes. Haja visto que qualquer musculatura do corpo, ao permanecer parada, enfraquece com muita rapidez. Assim como a musculação de academia, que é a maior dificuldade em saber exatamente qual o músculo contrair e como, isso se chama percepção,
né? E essa percepção a gente dá o nome de propriocepção. Então, antes de iniciar os exercícios, é importante você estar familiarizado com a contração da sua musculatura da sua aula pélvica, ou seja, saber como contraí-la e também testar a sua força. Mas, por favor, não vai testar a força ou contrair no momento da micção. Não corte a urina de espécie alguma. Quando você estiver no banheiro urinando, deixe o jato sair normalmente, tá certo? Existem 3 ações para a musculatura do assoalho pélvico que podem ser facilmente percebidas pela mulher. O controle da uretra para o fluxo urinário e o controle também do esfíncter anal. E essa contrição da vagina. Então você pode descobrir de maneira prática em sua casa mesmo. Então identifique essa musculatura do assoalho pélvico e inicia os treinos de contração. É importante lembrar também que toda a musculatura do assoalho pélvico, ele se comporta como se fosse apenas um grande músculo, contraído sempre de maneira total. Mas, portanto, as ações citadas, elas são simultâneas, sendo impossível dissociar uma da outra. Ou seja, cada vez que você vai mexer um músculo, você vai automaticamente estar mexendo, contraindo todos os músculos ali, né? Uma em cada 3 mulheres não consegue sentir ou contrair sua musculatura do assoalho pélvico. Você já imaginou? Uma em cada 3? São muitas mulheres que não têm um conhecimento do seu corpo e não sabem movimentar essa musculatura e nem ao menos sentir. Então, mas só que se você não conseguir contrair, não há motivo para pânico. A sua fisioterapeuta pélvica ou o seu ginecologista, né, não se preocupa, porque eles existem para te ensinar cada tipo de contração, certo? Mas vamos ver um pouquinho sobre o treino de força. Esse treino de força, a força é a capacidade da musculatura do assoalho pélvico gerar um aperto. Ele sentido, por exemplo, durante a relação sexual, né? Imagina você numa relação e sentir que está apertando, que está relaxando, apertando, relaxando. Ou seja, você tem o domínio dessa musculatura. Este aperto também é um dos responsáveis por fechar a uretra, o canal de eliminação da urina, evitando também a incontinência. E existem exercícios específicos para o aumento dessa força, né, da musculatura do assoalho pélvico. E eles podem ser feitos com acessórios, né, ou sem. Pode ser contrações com os cones vaginais ou também contrações simples, certo? Para você ter um ganho de força, você pode usar como exercício simples sem acessórios as contrações máximas, ou seja, 10 contrações, 8 segundos de intervalo, você respira lenta e profundamente, você contrai fortemente a sua musculatura com toda a força possível, você segura essa contração por 2 segundos, você relaxa, você descansa de novo 8 segundos e você repete novamente, né? Desde do respirar, do contrair, do relaxar, isso até 10 vezes. Evite trancar a respiração enquanto você está fazendo isso. Ao você perceber que o exercício está ficando muito fácil, está na hora de você progredir de nível, né? Faça-se força para contrair, mas sente-se a musculatura movendo-se, né? Pouco ou nada. Porque essa movimentação da musculatura do assoalho pélvico é sentido como se você estivesse fechando o ânus ou puxando o ânus para cima, para dentro. Quando essa dificuldade não mais existir, você pode passar por um outro nível de exercício, certo? Você pode fazer o exercício também de ganho de força e resistência com cones vaginais. A melhor forma de fortalecer um músculo é provocar uma sobrecarga nele, ou seja, fazendo contrair, por exemplo, contra um peso qualquer, porque esses exercícios com pesos, né, principalmente como é feito lá na academia, eles são uma forma mais eficiente que a gente está vendo os cones, né? O tempo em segundos que eles podem estar ali para manter essa musculatura contraída sem precisar relaxar ou mesmo diminuir a força de contração. Nos outros termos, é quando se consegue manter esse aperto com os cones. Então, produzir força nem sempre é o suficiente para evitar a perda urinária de fluxo. É necessário que a contração produzida pela musculatura do assoalho pélvico ele possa ser segurada pelo tempo necessário. O
os exercícios de contração auxiliados pela mão do fisioterapeuta ou com os acessórios, que são esses daqui, ó, os cones. Os cones. Tá vendo? Esses são os cones, né? Então, são 10 contrações máximas, sustentada por 10 segundos. Primeiro, você respira lento e profundamente, como nós já falamos, contrai fortemente, com toda a força possível, segura essa contração. Existe um treino que a gente chama de explosão, que além de ter força, que é a capacidade de apertar, e resistência, que é a capacidade de manter o aperto, existe essa contração explosivas, né, da musculatura do assoalho pélvico. São contrações fortes e rápidas. Ele une a força e a resistência. Então, o treino de explosão, ele alia exercícios de força simultaneamente a exercícios de resistência. Quando você tem um ganho de explosão por exercício de contração simples, é maravilhoso, porque é como se você fizesse um malabarismo com a vagina, né? Você está pondo a vagina para malhar, vamos dizer assim, né? Você contrai a musculatura vaginal em diferentes movimentos. O que isso acontece? Aumenta a habilidade da musculatura vaginal, proporciona mais prazer na relação sexual para você, para a pessoa, para o seu parceiro, para a sua parceira, e ajuda você a ter uma boa consciência corporal da sua vagina, né? E os instrumentos usados para você chegar ao orgasmo. Eu sei que é isso que você quer saber. Muitas de vocês que estão aí assistindo, eu quero saber esse negócio que você prometeu. Então, outra forma bastante útil de treinar essa própria recepção, que é a capacidade de perceber essa coordenação motora, essas bolinhas de Benhar, né, conhecidas como as bolinhas tailandesas, para o ganho de sensibilidade e percepção vaginal, que é a propriocepção, as bolinhas de chumbo que existem, dentro de cada bolinha de plástico, elas vão vibrar, fornecendo um estímulo interessante para o incremento dessa sensibilidade, né? A gente pode sentir aqui, ó, os chumbinhos que existem dentro dela, né? E os cones vaginais, que são os pezinhos que eu já mostrei, né? A mulher, ela consegue exercitar os músculos da região, tornando essas contrações mais fortes, aumenta o tempo de sustentação dessas contrações, né? Pode ser simulado também durante a relação sexual para manter uma musculatura vaginal contraída. Dá mais prazer para o homem e também aumenta a sensibilidade da mulher, o que faz aumentar a libido e também facilitar o orgasmo, né? Esses cones, eles são encontrados na cor rosa, que é a menor, a mais maneirinha. A gente até percebe, ela é a mesma maneira, ela tem 20 gramas, né? A amarela, ela tem 32 gramas. E a branca, ela tem 45 gramas. E a verde, vamos ver aqui, a verde, ela é bem pesadinha, ó, são 57 gramas. E ao você introduzir o cone vaginal até o fundo da vagina, você vai realizar uma forte contração e manter essa musculatura contraída, segurando o cone. E quando você conseguir fazer isso sem muita dificuldade, nem de forma fácil demais, aí você vai ter identificado qual é o cone mais indicado para a sua musculatura do momento, certo? O pezinho, ele será segurado facilmente por meio da contração vaginal. Então, a hora de aumentar o peso do cone é sinal que a musculatura já está o quê? Ganhando força. E isso costuma acontecer bem rápido, né? O músculo vaginal ganha força rapidamente, aumentando a eficácia da técnica. Tem um colar tailandês aqui, deixa eu pegar para vocês, que é esse daqui. Ó, esse é o colarzinho tailandês, para exercitar a coordenação motora da vagina. Tem uma linha de silicone ligada a 2 ou mais bolas, né? Aqui no caso nós temos 5 bolinhas, né? E aí a mulher vai treinar a contração e relaxamento vaginal de forma mais habilidosa. Por quê? Ela permite com isso o ganho da coordenação motora dessa musculatura, né? Com a ajuda de uma das mãos, a mulher contrai e relaxa a musculatura da vagina até ela conseguir sugar, né, as bolinhas, todas as bolinhas. Não se preocupe que as bolinhas não vão se perder ali dentro, elas estão presas, viu, ali dentro, tá ali, elas vão sair. Quando você ganhar mais habilidade,
tenta sugar essas bolinhas sem a ajuda das mãos. Porque durante a relação sexual a mulher poderá simular os mesmos movimentos de contração e relaxamento em diferentes ritmos. Legal, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, algumas dicas aqui. Tenha precaução no uso dos instrumentos. É essencial a higiene dos produtos, com água, sabão, antes e após o uso. E consulte o seu ginecologista antes de iniciar essas práticas. Mulheres com prolapso genital, infecção urinária, não devem realizar essa prática, viu? Por isso é importante ter um acompanhamento. Nunca interrompa um jato de urina para aliviar a força de para avaliar a força de sua musculatura vaginal. Isso pode causar danos e danos graves aos seus rins, certo? Mas tudo bem. Vamos falar do exercício para a melhoria do desempenho sexual. É isso que vocês estão esperando, né? Por quê? O principal motivo que leva homens e mulheres a exercitar a musculatura do assoalho pélvico é a notável melhoria no desempenho sexual, porque ela aumenta a força, aumenta a resistência, principalmente com os cônios vaginais, né? Principalmente também de coordenação motora, que é o bem e o A, e ali você vai ter controle sobre o seu corpo. Isso favorece as condições que levam ao orgasmo, melhora a sensibilidade local, que é uma maravilha. Lembrando que a ereção, ele é um fenômeno vascular, então por isso depende diretamente de um bom fluxo sanguíneo. Esses exercícios servem para o homem também são fundamentais. Por quê? Com o exercício constante, há uma hipertrofia, ou seja, um aumento de força e resistência. Como a musculatura do assoalho pélvico comprime a vagina e a uretra, a sensação é de que a vagina vai ficando mais apertada e mais firme. Melhora a sensação de pressão interna, principalmente durante o ato sexual. A mulher, nesses exercícios sexuais, a mulher ela desenvolve mas muito bem desenvolvido essa musculatura, que é capaz de fazer algumas coisas diferentes. A mulher aprende a chupitar, ou seja, sugar e mamar o órgão genital do homem ali com o seu órgão genital, né? O pênis com a vagina. Ela também aprende a estrangular, ou seja, apertar o pescoço da glândula como um dos anéis vaginais. Ela aprende a expelir, ou seja, forçar para fora o corpo do pênis, ficando somente a glândula no interior da vagina. Ela aprende a ordenhar, ou seja, massagear o órgão genital do homem de uma maneira ordenada, utilizando os 3 anéis vaginais. Por quê? Ela aprendeu a ter o quê? Esse controle. Ela aprendeu a conhecer, ela aprendeu a ter sensibilidade, ela aprendeu a sentir, né? Com os 3 anéis. Então agora ela tem facilidade de fazer isso. Então ela vai sugar, ela vai torcer, ou seja, apertar e torcer o pênis com os 3 anéis vaginais. Ela vai travar, contrair a vagina de modo a impedir a saída do pênis. Massagear. Posicione em cima do seu parceiro para que a penetração seja total. Faça a contração lenta e em seguida relaxe todo o canal. E repita quantas vezes você quiser. Os 2 devem se manter parados enquanto apenas os músculos vaginais trabalham. E você pode ter a sensibilidade de sentir, de aproveitar cada momento. Você pode também fazer o exercício de estrangular. Quando o parceiro estiver quase ejaculando, contrai o canal vaginal de uma forma bem rápida e forte. Segura o pênis pelo tempo que você conseguir. Assim o orgasmo demorará muito mais tempo, será um orgasmo longo, né? E você também, quando os 2 já chegarem no orgasmo, você experimenta abrir todo o canal com força e expelir o pênis de uma força só. A hora que ele estiver quase saindo, você prende. Aperte o músculo com força para prender o pênis dentro de você. Isso é como uma coroação por sua dedicação. Assim você vai curtir os múltiplos orgasmos que esses exercícios vão lhe proporcionar. Seu casamento, seu relacionamento terá uma base de sustentação emocional. A sua autoestima estará bem elevada.
E para você, mulher, e o homem, os exercícios no homem também são fundamentais. Por quê? Não é só a mulher, já pensou um homem com o órgão genital flácido, não tem aquela firmeza, aquela musculatura forte, então ele precisa também ter uma boa ereção, que se torna mais firme, com uma boa dose de propriocepção, ou seja, sentir também, né, que está ereto, que realmente está, a musculatura está tonificada, né? Vai ter uma coordenação motora e possível de inibir ou até mesmo atrasar o orgasmo pelo tempo que ele desejar, porque ele tem controle dessa musculatura. Assim, ele vai proporcionar maior tempo e maior prazer para sua parceira. A ereção é um fenômeno vascular que depende diretamente de um bom fluxo sanguíneo. Então, o exercício masculino pode ser levantar pequenos pesos, contraindo a musculatura do pênis, obter melhores resultados sexuais, uma movimentação voluntária para fortalecer o esfíncter, o períneo e toda a musculatura eretora do pênis, né? Melhorando o quê? A performance sexual, consequentemente a potência e o prazer do homem, além de proporcionar mais prazer e satisfação à mulher. E os múltiplos orgasmos que a mulher vai se surpreender, e você também, será como a premiação por seu esforço e dedicação. Eu sou Florinda Goretti, a Flor, e hoje o meu desejo é que você curte o melhor de vocês dois e que seu relacionamento não venha ter fim por pensarem que o amor acabou, quando na verdade é apenas o fato de não sentirem mais um ao outro. Portanto, aproveite os exercícios, comece um a ensinar o outro, um a poder ajudar o outro a fortalecer essa musculatura pélvica, e seja feliz, porque vocês merecem, nós merecemos.